isso, né, dos vários setores. E ontem, Dia do Médico, nós estamos aqui com o médico. Primeiramente, vamos parabenizá-lo e falar de um setor da medicina que está evoluindo rapidamente, Paulo Bogler. Isso, a medicina moderna aí tem buscado cada vez mais soluções aí para atender as demandas dessa sociedade, da sociedade moderna, Moacir. E como ela é chamada cannabis medicinal, tem mostrado benefícios em condições como Alzheimer, ansiedade, depressão, dor crônica, fibromialgia, entre tantas outras doenças, né? Ela vem ganhando espaço aí no tratamento e demonstrando resultados bastante efetivos. Aqui em Foz do Iguaçu, a clínica 3F está na vanguarda desse tipo de tratamento, também de pesquisas, também no desenvolvimento de estudos para a popularização e cada vez mais uso desse instrumento aí a favor da medicina moderna, Moacir. Então, para isso, a gente recebe o médico especialista Dr. Elton Gomes da Silva, neurocirurgião, doutor em neurologia e professor universitário, que há 10 anos pesquisa esse tema da cannabis medicinal. Bom dia, Dr. Elton. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Obrigado a vocês pela oportunidade aí. Bom, vamos tirar as dúvidas que tiverem sobre o assunto aí, que hoje é, de certa forma, polêmico, né, em alguns aspectos, mas que ajuda muito as pessoas que realmente precisam. Polêmico, mas que vem dando cada vez mais espaço para a ciência, para o estudo, né, para a medicina apresentar aí evidências, né, com tratamentos já realizados, com estudos, né, doutor? Cada vez temos menos resistência dentro da sociedade para receber, para discutir, para debater e utilizar essa nova prática. Sim, estudos com cannabis existem há muitos anos, né? Os primeiros estudos já têm mais de 50 anos sobre isso, e com o passar do tempo a gente vê os benefícios para as doenças, e com bastante evidência científica, e com isso a gente também ganha mais tempo e mais oportunidade de pesquisar para doenças que não são hoje utilizadas, né? Mas com um benefício muito grande em problemas quando a gente já não tem mais solução, quando já esgotou todo tipo de tratamento. Certo, quando a gente fala em cannabis medicinal, a gente entende que a clínica 3F aqui na região de Foz do Iguaçu, das Três Fronteiras, é uma referência que vem levantando essa bandeira, apresentando aí essa pesquisa e também a utilização dela, né? Como é que foi? Quais foram, o que motivou a fundação da clínica aqui na nossa região e também os desafios dessa transição de uma clínica que era voltada para a pesquisa e hoje uma referência em tratamento com cannabis medicinal? Bom, tudo começou quando a gente começou a fazer a pesquisa num laboratório na universidade com a cannabis. Na Unila. Na Unila, isso. E eu sou professor lá, o professor Francisney Nascimento, professor lá também de farmacologia. A gente montou um grupo, um laboratório de pesquisa em cannabis medicinal e hoje com ciência psicodélica. E a partir daí surgiu a ideia, junto com alguns ex-alunos de mestrado do curso, e foi fundado então em 2021 uma empresa, né, a 3F, que era para fazer pesquisa com laboratórios em pesquisa científica. E a partir daí, como começou a ter uma demanda maior até de pacientes procurando o tratamento, aí no ano passado se expandiu, e com a telemedicina, a teleconsulta, se expandiu e deu a oportunidade. Então, além de fazer o tratamento com o uso da cannabis, então tem médicos que fazem esse acompanhamento lá, mas tem também farmacêuticos que fazem toda a avaliação, porque os pacientes geralmente já são pacientes mais complicados, mais complexos e que têm uso de diversas medicações, até para ver se existe alguma possibilidade de interação entre essas medicações. Então dá além da consulta médica mesmo, tem toda essa consultoria e essa assessoria com relação à interação medicamentosa, o que seria oportuno modificar com a parte farmacológica também. Pensando nos compostos da cannabis e suas diferenças, aí, de que modo que isso é tratado, quais são essas substâncias e
como se atribui determinado tratamento utilizando esses compostos? Bom, na cannabis a gente tem inúmeros compostos lá, né? Os mais conhecidos são os fitocannabinoides, chamados fitocannabinoides, porque eles são canabinoides da planta, e os mais conhecidos que a gente conhece no dia a dia, que mais se fala, são conhecido pela sigla, né? O CBD, que é o canabidiol, é o mais conhecido, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Os dois são os mais utilizados, eles estão em maior concentração, até geralmente nos produtos que são vendidos no dia a dia, e são os mais estudados até para as várias doenças que a gente tem. Apesar de hoje já começou-se a estudar bastante alguns outros compostos, como canabigerol, canabinol, canabiveraína. Então a gente tem outras possibilidades aí de terapia, com os canabinoides em geral. Mas esses dois, o CBD e o THC, são os que a gente mais utiliza no dia a dia e o mais conhecido. E as doenças que estão sendo tratadas aí, quais são aquelas que apresentam melhores resultados? De que maneira vocês já conseguem aferir esses resultados? Existem hoje bastante pesquisa científica, mas existe alguma limitação, principalmente no número de pacientes, mas o que a gente tem uma evidência científica muito forte com relação ao tratamento da epilepsia refratária, né, qualquer tipo de tratamento medicamentoso, para espasticidade, para paciente que tem rigidez, ou paciente com quadro de dor crônica, existe já bastante pesquisa robusta com relação a isso. E com pesquisas com um pouco menos de evidência, uma evidência moderada, a gente tem depressão, ansiedade, quadro de dor crônica, paciente com Parkinson, paciente com Alzheimer, já existem também algum grau de evidência e com uma melhora clínica. E isso também, eu só estou falando de doenças do campo da neuropsiquiatria, né, do qual eu atuo, certo. Mas existe ainda bastante pesquisa com relação ao uso no glaucoma, para baixar a pressão intraocular. Então a gente acaba, para psoríase, que é uma doença dermatológica, então a gente pode ter aí um campo bem amplo de atuação. E esses pacientes, doutor Elton, como é que chegam? Através de indicação de profissionais, pela curiosidade, buscam na internet? Como é que é essa chegada desse paciente? Geralmente é busca na internet. Alguns, assim, conversam com familiares, amigos e já têm uma experiência prévia positiva, né, com relação à utilização, então eles acabam procurando na internet alguma relação, alguém que prescreva, porque não é todo médico que acaba prescrevendo, né? Uhum. A gente precisa ter um conhecimento mínimo, até técnico para poder prescrever e saber para qual doença, qual a medicação, qual dos tipos de extrato da cannabis a gente vai utilizar, e os pacientes acabam procurando. Então, como a gente já faz pesquisa há um certo tempo, a gente já tem algumas publicações e alguns artigos, e eles acabam nos procurando visando já a utilização, porque já, como eu falei, geralmente esses pacientes já são mais complexos e já esgotaram todo tipo de tratamento tradicional, né, para aquele problema. E nessa dúvida, por exemplo, aquele paciente que já toma um medicamento chamado tradicional, o canabidiol, a cannabis, enfim, ela auxilia, pode ser tomada junto ou é interrompido um para começar o outro? Não, geralmente não se interrompe a medicação que o paciente já faz uso, até porque em alguns casos a gente tem uma melhora da função daquela medicação que o paciente usa com a cannabis. Uhum. Mas ele atua também em outros locais, por isso ele pode beneficiar não só potencializando a medicação que o paciente usa, mas também agindo em outros locais, tendo um efeito sinérgico, um efeito somatório. Potencializa o tratamento, digamos, convencional? Sim, ele pode potencializar. Em casos, por exemplo, de ansiedade e depressão, e que estão associados também a quadro de fibromialgia, tem uma grande melhora com a possibilidade das medicações que o paciente já faz uso e associar a cannabis. Né? O senhor citou doenças emblemáticas como Alzheimer, Parkinson, né? E também outras que, né, infelizmente se popularizam, até são consideradas doenças do mundo moderno, como ansiedade, depressão, pelo número de casos, né, que a gente vê aumentar. Como é que a cannabis medicinal ela atua nesses
para ajudar nesses processos? O que ela consegue atingir que os demais medicamentos, as demais ações medicamentosas aí até hoje não conseguem com um resultado esperado? Sim. A gente tem que pensar quando a gente fala nesse sistema todo, é um pouco mais complexo do que a gente pensa, mas a gente conhece no cérebro e no nosso organismo vários neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina, acetilcolina, então dopamina, cada um age num local específico do nosso cérebro. E a gente também tem um sistema da cannabis no nosso cérebro, isso é normal nosso, todo mundo tem. Então tem neurotransmissor e receptor para esse neurotransmissor canabinoide dentro do cérebro. O que a medicação, o que a cannabis medicinal acaba tentando fazer é equilibrar esse sistema endocannabinoide, que todo mundo tem. Então, as medicações que a gente tem no dia a dia são para equilibrar o sistema serotoninérgico, que é da serotonina, o sistema noradrenérgico, mas às vezes não consegue fazer esse equilíbrio de forma muito correta. E aí, esse sistema endocannabinoide, a gente também tenta fazer essa melhora. E alguns produtos dentro da cannabis, por isso até eu citei o canabidiol, ele atua em receptores também da serotonina, em receptores da dopamina, então a gente acaba tendo ele não só age em equilíbrio do sistema endocannabinoide, mas nos outros sistemas também. Então isso podendo equilibrar o nosso organismo e melhorar a doença em si. Muito bem, o Moacir falou do recebimento, da recepção desse paciente, né, como ele chega até a clínica. Eu emendo a pergunta dele, doutor, há uma pré-condição do paciente para se determinar o uso desse tratamento e como que a clínica determina qual tratamento para cada paciente, como é que é essa avaliação? Então, é feita uma avaliação primeiro farmacológica, com uma espécie de consultoria, e a ver quais são as medicações que o paciente usa e quais podem ter alguma relação, alguma interação com os canabinoides. Até para a gente saber se ele pode ter uma interação mais prejudicial com os do CBD, do canabidiol ou com THC, para a gente ver se pode passar com um extrato ou um óleo que tem uma quantidade maior de um ou de outro. Então isso já é feito como se fosse uma pré-consulta. E durante a consulta, dependendo da doença do paciente, dependendo da queixa dele, a gente passa uma medicação que tenha um potencial terapêutico com relação a alguma das queixas. Mas a vantagem que a gente tem com a cannabis é como ela é utilizada para vários problemas, e você citou, por exemplo, a depressão e a ansiedade, que acaba causando, por exemplo, um quadro de insônia, um quadro de sonolência durante o dia, o paciente não consegue dormir à noite, fica muito sonolento durante o dia. E a cannabis ela tem um potencial de melhorar a parte da ansiedade, a parte da depressão, mas também como um potencial para melhorar o sono. Então, não age só num problema numa doença, age em vários problemas daquela doença que estão associados. Você combate uma doença e tem uma melhora na qualidade de vida de forma geral do paciente? Exatamente, melhora a qualidade de vida dele. Muito bem. O tratamento e o acompanhamento individualizado acaba sendo um tratamento quase personalizado, né? Por conta desse histórico, dessa radiografia que é feita pelo paciente, como o senhor nos informou agora. E quais são os principais desafios de ajustar a dose terapêutica de canabinoides para cada um desses pacientes, né? Sim, o tratamento ele sempre deve ser individualizado em qualquer paciente e para qualquer tipo de medicação. Por exemplo, tem um paciente que chega para mim no consultório com um quadro de dor de cabeça. Eu passo um analgésico para ele, um anti-inflamatório. Para esse paciente, ele chega no retorno comigo sem problema nenhum, a dor de cabeça melhorou, ele conseguiu controlar muito bem. Outro paciente com o mesmo problema, a mesma queixa, se eu passo a mesma medicação para ele, ele vem na outra semana, doutor, não funcionou aquela medicação. E na cannabis a gente também pode ter esse problema, então a gente precisa fazer esse acompanhamento do paciente para eu fazer o ajuste da medicação. Até porque o metabolismo, para a medicação ser ativada, ela precisa de algumas enzimas, algumas substâncias no nosso organismo.
E às vezes a metabolização é muito devagar ou ela é muito rápida. Então, se ocorrer de maneira muito rápida, eu posso não ter a função daquele componente. Então, do THC, por exemplo, ele é degradado muito rápido. E aí o paciente não funciona, ele não tem uma ação. Se for muito lenta, começa a acumular no organismo. Então, ele tem muito efeito colateral. Então, a gente precisa avaliar isso no paciente ao longo do tratamento para ver se ele está tendo efeito colateral, então se eu preciso modificar a dose de alguma dessa concentração de algum desses componentes. Bem, o paciente tem que ter a responsabilidade também de não compartilhar, né, com o medicamento, com um familiar, com um amigo. Ah, tenho um sintoma parecido, toma esse remedinho aqui. Não é assim, né? Sim, exatamente. Até porque a medicação ela pode ter, como qualquer outra, tem efeitos colaterais. E a gente precisa sempre avaliar esse risco desses efeitos para o paciente. E existem contraindicações, como qualquer outra medicação também. Muito bem. Doutor Elton, a gente já ouve, já consegue receber feedbacks, depoimentos de familiares, mesmo de pacientes que têm feito uso desse medicamento demonstrando benefícios grandes assim, para seus tratamentos, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. O senhor poderia compartilhar alguns desses exemplos de pessoas já tratadas com determinadas doenças em que o uso da cannabis medicinal tem sido um divisor de águas na vida dessas pessoas? Sim, eu sempre quando eu vou dar alguma palestra, algum curso, eu dou uma aula e eu apresento o caso clínico. Eu sempre apresento o meu primeiro caso, né? Quase 10 anos, a mãe de um paciente com uma doença genética, esclerose tuberosa, em um quadro de transtorno do espectro autista, né? E ele tinha um quadro de epilepsia refratária à medicação. Então usava 4 medicações diferentes na época. E aí ela veio comigo e pediu para usar o canabidiol. Eu não conhecia a medicação, há quase 10 anos, assim, eu não sabia nada sobre o assunto. Então eu passei a estudar, pedi um tempo para ela para eu estudar sobre o quadro e aí ela voltou no retorno e falou, vamos passar então a medicação, eu vou entrar, tinha acabado de ser aprovado no Brasil a possibilidade de importação, e aí eu passei para ela, e o filho assim melhorou, teve uma melhora significativa na parte comportamental, comunicação, então assim, até o quadro do autismo dele melhorou. E a epilepsia zerou as crises, não teve mais crise. Então eu ajustei as doses da medicação, ao longo de 2 anos eu tirei todas as medicações anticonvulsivantes dele. E ele ficou só com o canabidiol. Então, assim, ele foi um caso assim, emblemático, eu já acompanho ele nem mora mais em Foz do Iguaçu, mas eu sempre acompanho, sempre converso com a mãe, tudo. O quadro dele é excelente, hoje ele já é adulto até, e teve uma melhora significativa. Tanto é que é o que até me inspirou mais a pesquisar mais e saber mais sobre o assunto e tratar mais pacientes. Muito bem. A gente fala do uso da cannabis medicinalmente, ainda há preconceito e resistência na sociedade, né? Talvez muita falta de informação ainda, ignorância em relação ignorância no sentido das pessoas não saberem mesmo, talvez não tenham buscado essa informação que essa mãe que o senhor cita fez, né? Esse caminho de buscar informação, de discutir o assunto. Como que a Clínica 3F trabalha essa questão da informação, da educação, da conscientização para desmistificar o tratamento e ampliá-lo, né? Esse deve ser o objetivo, ampliar o acesso dessa terapia a mais pessoas, para inserir esse debate de forma madura, de forma concreta dentro da nossa sociedade, doutor. Sim. Dentro da clínica da 3F, a gente não tem o preconceito, porque o paciente já busca a clínica já com essa ideia já de utilização. Então ele já conhece ou já tem alguma experiência de algum familiar, como eu falei, de algum amigo, alguém indicou, ou ele está procurando mesmo a utilização desse tratamento como uma próxima possibilidade terapêutica. Então lá, dificilmente a gente pega algum paciente que tem algum preconceito. Na clínica, em geral, quando eu atuo, quando eu já estou tratando um paciente com algum tipo de problema e eu acabo escolhendo até a utilização, os pacientes têm, quando eu abordo essa possibilidade, que eles podem ter algum preconceito. Mas eu sempre dou todas as informações sobre a utilização, sobre a segurança no uso do produto.
os efeitos colaterais que ele pode trazer e o que a gente pode fazer para evitar esses efeitos colaterais, sobre a interação com as outras medicações. Então eu dou todas as informações, perco um tempo para desmistificar esse conhecimento. E nas aulas, quando eu acabo mostrando um pouco sobre o tratamento, a gente também tem que ver o histórico das medicações que a gente usa. Por exemplo, hoje um analgésico muito forte, potente, que a gente acaba utilizando é a morfina, né, que é bem conhecida. A morfina não tem hoje preconceito com relação a ela, mas a origem dela veio do ópio. O ópio é uma droga também, então, e é proibido. Mas a gente não tem um preconceito contra esse tipo de medicação, enquanto com a cannabis tem, por causa de todo o histórico que foi feito com relação à sua utilização. Mas tem mais uma relação até um histórico de proibição política do que uma proibição mesmo de um risco muito grande para a população. Muito bem. O senhor mencionou que a clínica 3F atua desde o acolhimento até esse suporte contínuo. Eu lhe pergunto, além de pedir para o senhor detalhar como é que é essa jornada desde a entrada do paciente na clínica, ela também envolve um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, outros profissionais atuam nesse tratamento, doutor Elton? Sim, porque são esses efeitos colaterais que a medicação pode trazer e essa interação entre as outras medicações que a gente pode ter. Então, a clínica ela acaba tendo esse tipo de suporte diferenciado exatamente para não ter o risco de algum paciente parar de usar a medicação ou ter dúvidas com relação à sua utilização. Então, existe um suporte pós-consulta em que é como se fosse um acompanhamento mesmo individualizado do paciente para ver se ele está usando a medicação de forma correta, até porque com relação à cannabis a gente tem algumas diferenciais com relação à alimentação, com relação a como tomar, a forma de armazenar o produto. Então tem todo esse feedback mais pós-consulta que é dado para poder melhorar aí a adesão do paciente sem um risco maior para ter algum tipo de efeito adverso. Doutor El, tem uma pergunta do ouvinte aqui dizendo o seguinte, o senhor fique à vontade para responder. A informação que se tem é que remédios e tratamentos à base de cannabis têm valores bastante elevados. Existe alguma ação que possa ser menor para a população ter acesso? O que a gente tem hoje na medicação, existem hoje algumas formas de adquirir o produto, né? Uma é receita azul, aquela receita controlada, na farmácia é vendido a cannabis. Geralmente o preço, né, na farmácia é caro mesmo, variando aí de R$400 a R$500 um frasco até R$2.500 aproximadamente. Então é caro o produto na farmácia. A outra forma é importação da medicação. A importação ela acaba sendo mais barata para o paciente, mas é um pouco mais burocrático. Precisa de uma autorização da Anvisa com a receita, e aí com essa autorização consegue comprar o produto. E demora um pouco mais para chegar. E a outra forma é comprar de associações. Geralmente existem associações com liminar judicial para plantar e vender o produto mesmo. Planta a planta da cannabis e extrai o óleo e faz o produto. Então essas são as formas hoje legais de adquirir o produto hoje no Brasil. E acaba sendo também das associações um produto mais barato também, né? Mas com o passar do tempo a gente está tendo uma grande concorrência dentro da própria indústria farmacêutica com relação à importação ou a venda desses produtos com liberação da Anvisa nas farmácias. Então isso já está reduzindo o valor do produto. Ao longo do último ano houve uma redução bem significativa no preço desses produtos. E quando a gente fala também que o produto é caro, alguns pacientes eles precisam de uma quantidade muito pequena, o que a gente fala até em microdose da medicação, né, em dose de microgramas mesmo da concentração, tanto do THC quanto do CBD. E com essa microdose, um frasco, por exemplo, de 30 ml, às vezes pode durar 3, 4 meses. Então você acaba diluindo o valor ali de um produto em 3, 4 meses. De um paciente que às vezes precisa usar 3, 4 medicações ao dia
e você conseguir reduzir a dose dessas medicações que geralmente são caras também, você acaba tendo até uma redução no valor da farmácia no final do mês. Dr. Elton, dá para a gente falar que a 3F Clínica hoje está contribuindo para projetar Foz do Iguaçu como um polo de inovação no tratamento com cannabis medicinal aqui em Foz do Iguaçu e na região? E quais são os planos futuros para a clínica? Bom, a gente tem na clínica um diferencial, né, com relação a isso, porque tem médicos qualificados para prescrever o produto e tem toda uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa avaliação e esse tratamento dos pacientes. Então, assim, só isso já é um grande diferencial. Não é toda a clínica que faz esse tipo de acompanhamento, né, esse multidisciplinar. Então, a intenção sempre é a gente expandir ao máximo, né, essa divulgação, e a 3F até a gente tem essa possibilidade. Lá a gente acaba, os pacientes procuram a gente para isso, e assim, tendo o boca a boca dos pacientes que tem uma melhora, isso já expande muito a nossa parte de marketing, né, da clínica. Mas a gente sempre tem essa possibilidade. Nos próximos anos, a gente ir aumentando o número de pesquisas, a gente já tem essa vontade de fazer pesquisa num campo de doenças ainda maior do que o que a gente já faz, e desenvolver mais aí esse acompanhamento multidisciplinar. Muito bem. Para a gente terminar, por favor, o serviço completo da 3F Clínica, endereço, site, telefone, canais de contato nas redes sociais, qual aquele principal canal de contato que as pessoas possam fazer um primeiro chamado aí junto aos profissionais da 3F Clínica. Sim. Bom, é só procurar na internet, né, o 3F mesmo, Clinical. Isso você vai encontrar um endereço lá, mas presencialmente fica no edifício Caesar Towers, ali na Avenida Pedro Basso, que é bem conhecido, no 3º andar, na sala 307, e o telefone para contato lá é o 3031 2262 45. Redes sociais, tem canais no Instagram? Sim, no Instagram, no Face, em todos os locais aí tem a divulgação. Muito bem. Dr. Elton, a gente agradece muito a sua participação e os esclarecimentos, e desejamos aí que essa terapia se desenvolva cada vez mais, com cada vez mais pesquisa e abarcando um leque cada vez maior de doenças, né? Sim. Obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pelo convite de vocês aí, e sucesso. Marco Zero, onde tudo começa.